bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês nesse programa que parece um podcast, mas é um programa de rádio. Sempre brinco, né? Todo programa de rádio pode ser um podcast, mas nem todo podcast está na rádio. E nós temos esse privilégio e o privilégio de trazer pessoas incríveis para conversar aqui com a gente, nos fazer companhia. Lembrando que você pode ver o rostinho de nosso convidado, a bela face do artista que ocupa aqui a cadeira à minha frente, no YouTube, e você também pode ouvi-lo no Spotify. E hoje estou aqui, molhando as palavras aqui com o Rock na Teia. Ele que é dono da porra toda, que eu já conheço desde que ele era virgem. Mentira, eu era. Eu era Faz também. tanto tempo que eu conheço o Glauco Chaves. Parabéns pelo me conhecer há tanto tempo. Parabéns por vir hoje. Quase não chegou, né? Na época você era São Paulina, né? Eu sou São Paulina ainda, pelo amor, não brinca. Deus é pai, Deus é mais. Nossa, sou Quase São não Paulina, cheguei, você quase vê, meu carro não chegou. funcionou. A gente marcou tanto, né? Marcou um monte. Um monte há de anos. vezes, e você falou, Billy, vai dar balão em mim de novo. Na hora que você falou, o carro não Nossa, pega, eu falei, mano, e foi ele vai verdade. estar me dando balão, ele me odeia. Não, me odeia. acredite, foi verdade. Mas Ó, deu tudo certo. Antes de eu começar aqui o papo com ele, quero mostrar que, além da breja, Rock na Teia, eu ganhei uma peita, gente. Você que está ouvindo aí na rádio, no Spotify, vai para o YouTube, que vale a pena ver minha peita, das aranhas amplificadas. Olha só, olha só. Ele pergunta se vai fazer. Não precisa colocar, não. Eu falei, vou colocar sim, minha cara, essa peita aqui. Aliás, deixa eu começar assim. Qual que é o teu problema com a aranha? Porque eu tenho o CD do Aranhas Negras. Aranha Negra. Viúva Negra. Viúva Negra, isso. Viúva Negra. Eu tenho a capa branca. Mas você sabe que negócio de aranha é bem interessante, né? Que É o rock das aranhas. É na maioria também. Mas na maioria das pessoas é uma fobia, né? Que causa medo. Mas as pessoas, elas têm um anseio de perder esse medo. Né? Por isso que qualquer nome associado com aranhas é um nome muito forte. Você vê pela Marvel, Viúva Negra. Então, são nomes muito, muito fortes, né? Então, todo mundo quer perder essa fobia de aranha. Nego tem medo, mas vem aqui, dá uma olhadinha aqui, pega aqui, vem. Não. Mas vai lá na curiosidade de, na verdade, de vencer aquele medo que a pessoa tem. Vencer seus medos. Isso, exatamente. Então, a aranha tem muito a ver com isso. Gente, aranha também é o quê? Terapia. É isso. Aranha-terapia. Aranha-terapia. Tem muita gente praticando. Hoje em dia, muito mais. Altamente recomendado. Terapia das aranhas. Viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, Diga. eu te conheço há 1000 anos. Sim. Maxi Shopping, Jundiaí. Sim. Eu lá, 14 aninhos. Por 13 volta aninhos. de 91. Não, era o que eu nasci. Mentira. Mentira. 91, não foi? Mas então, porque eu lembro que Ó. quando eu comecei a conversar com você, foi quando eu fui comprar eu tinha os discos do Engenheiros do Havaí e comecei a comprar Sim. os CDs. Sim. E você, toda vez que eu chegava lá para ver se tinha algum, porque você tinha tudo na Estúdio 13, sim, né? tinha todos. E era a loja referência, assim, Sim. no shopping. E aí eu ia para comprar, e aí quanto custa aí para juntar o dinheiro, porque, gente, era difícil juntar umas moedas, viu? E aí você, não leva desse alemão, não. Esse alemão é tonto. Ele é chato demais, lembra? Ele é sarro. chato. Lembro, Mas eu te lembro. provei que ele é chato. Não, ele é legal. Eu vou falar quem é chato daqui a pouquinho. Não, também, e muito mais que ele. Mas assim, eu te falava na época, falei, isso é muito chato, eu brincava com você, na verdade. Não leva não, Engenheiros, porque Engenheiros sempre teve essa... Super mal falado. Por ser uma banda do Sul, né? E não só isso, né? O Humberto já era um artista nato, né? Né? Sempre foi, muito talento. Fechadão, Não, sempre. caladão, Como todo pessoal, grosseirão. como toda banda gaúcha. Ele é um pouco mais que os outros. Mas ele tem talento, escreve muito bem, né? Letras ótimas, Viu, sensacional. você não precisa falar do Humberto, você tá na minha frente, tá tudo bem. A gente não vai perder a amizade. Mas, porém, era muito chato. Cara, assim, não era chato. Mas Mas assim, Mas eu comprei todos ser... os meus CDs são da Estúdio 13. Não, eu nunca tive contato com o Humberto. Você teve, né? Eu não sei. Eu te falo porque na época envolvido com as bandas, todas as bandas falavam dele. Todas. Não, o cara é chato, Quer dizer, eu não sei, eu nunca conheci. Estão falando, né? Eu acredito. Então, alguma Se coisa um falou, tem. então vamos lá. 2 falou, vamos lá. Mas Agora, eu acredito 10 mais falou. no talento da pessoa do que na chatice dele. Porque a gente já vai entrar nesse tópico também, porque a gente vai falar o quê? De ídolos aqui neste Nossa momento. Senhora.
Quando foi essa história de você trabalhar com loja de CD? Porque, assim, antigamente, os pontos de encontro aconteciam em lojas de disco, depois veio loja de CD, Sim. loja de CD dentro de shopping também, né? Que o Sim. Max foi o primeiro shopping de Jundiaí. Porque antes de eu trabalhar no Maxi Shop, eu trabalhei no centro da cidade, em 89. Eu entrei no disco, né? Eu trabalhei na Casa Carlos Gomes. Ah, lá na Galeria Boquino. Não, Não na era? Boquino era Crédito Curadinho. Ah, Crédito Curadinho, A verdade. Carlos Gomes era Tô errando tudo na aqui, ó. Barão de Jundiaí, em frente à loja dos Maris ali quase, né? Verdade. E se eu não me engano, foi a primeira loja que teve em Jundiaí Que era grande. Né? Isso, de discos, né? Porque na época vendiam televisões, aparelhos, né? Depois, acho que foi a primeira loja de Jundiaí. Depois veio o Crédito Curadinho, enfim. Se eu não me engano, a história é mais ou menos essa. Então, eu trabalhei lá em 89, né? Desde lá. E depois que eu fui pro Maxi Shop. Então, desde essa época, eu já trabalhava com música, com discos, enfim. E você, músico, veio quando? Assim, veio paralelo, veio por conta disso, veio antes disso? Não, foi para pensar em algo de música, foi em 94 que eu pensei em montar uma banda. Em ter a ideia de montar uma banda, isso veio de adolescência. Isso veio de adolescente, cantando em frente ao espelho, imitando, enfim. Cara, mas eu jurava que você já tinha essa coisa com banda, com música. É que eu sou assim. muito novo, né? Jovenzinho. Eu falei, comprou o primeiro disco do Marcelo Nova, da Camisa de Vênus, pronto, música. Você sabe que Camisa de Vênus foi a primeira banda que eu tive vontade de ter uma banda, né? Eu sempre gostei de música nacional, rock nacional, enfim. Eu adorava todas as bandas. Meu primeiro disco foi da Blitz. O segundo foi Eduardo Zé, Nossa, Eduardo Zé. que fez um disco com o João Penck e os Biquinhos Amestrados. Eu né? amava João Penca, amava. Que era o amava. único disco de rock, acho que ele fez na vida dele. Mas para quem era um moleque, né, saindo, tentando entrar na adolescência, né? Entrando na adolescência, para mim aquilo era um rock que tinha na época, né? Eu não tinha acesso a Mutantes, Tutti Frutti, ou, enfim, Made in Brasil. Essas coisas mais antigas. Isso, dos anos 70 não tinha isso para mim, né? Não chegava até mim. Sem internet, imagina na época, chegava o que para mim? Eu pegava a mesadinha da minha madrinha lá de Petrópolis, né? Todo ano eu ia visitar ela lá. E ela sempre me dava uma mesada, né? Não, isso aqui é para você comprar uma roupa, comprar um sapato. Eu ia na loja americana de lá. Eu ia na loja americana e vinha com um disco. Aí pensa como ficava puta comigo. Cara, quem nunca comprou assim disco, demais. um CD no Jumbo, nas lojas americanas? Então, todo esse processo de rock nacional que eu sempre gostei, a primeira banda que falou assim, você pode também ter uma banda, foi o Camisa de Vênus que eu ouvi. Na falecida 97 FM, né? 97 que acho que deve estar nativa até hoje, eu nem sei o que toca lá hoje, né? Se virou evangélico ou não. Provavelmente sim, né? Que era rock, depois virou dance music nos anos 90, né? Que veio a onda dance music também, né? Mas a 97 FM, junto com a Fluminense FM do Rio, junto com a Pool FM, a 89 FM era a Pool FM. Ela chamava Pool FM, né? E já tocava umas músicas de rock bacana. Depois a 89 veio, não sei qual foi o processo de compra disso, né? Aí transformou na 89 FM. Mas a 89.1 era a Pool FM. Nossa, essa fase eu não lembro, porque eu lembro já da 89, eu tenho algumas fitas cassetes que eu gravei com a Luca de locutora, lançando banda, assim, bem... Porque era o jeito que a gente tinha na época, né? Que era esperar tocar na rádio, ou ligar na rádio, pedir música, a Basf ali preparada, aperta o play rec. É isso mesmo. Tem uma galera que nem sabe o que é fita cassete. Sim. Se bem que tá voltando aí. E a 97 era a única rádio de rock alternativa que tocava esse tipo de música, né? Então tocava Camisa de Vênus, não era Camisa de Vênus... Na época nem existia, acho que Joana Dark, existia a Beth Morreu, mas enfim, não era ela que tocava, era o lado B. E eu achava aquilo massa, falei, caramba, finalmente eu posso... Pensei em ter uma banda, falei, caramba, agora eu posso ter uma banda. Em 89, quando o Marcelo Nova gravou um disco com o Raul Seixas, que também sou muito fã de Raul, eu falei, puta, agora definitivamente eu quero ter uma banda de rock. E demorou um processo de 6 anos, né, para eu conseguir ter isso, né? Que na época também a gente não tinha... Não dava tempo, né, de pensar... Era o início, imagina, eu estava começando a trabalhar, né? Não, de ter recurso mesmo, né? Sim, não tinha nada, né? Tem que escrever para Zine, eu preciso de um baterista. Zine, Modolinha, lembra a turma do Modolinha? Você fez parte disso? Do quê? É que eu sou mais velho que você, né? Mas você não fez parte da turma do Modolinho.
Não, que Modolinha era o jornal, era o jornal de Jundiaí. correspondência? Não, mas saiu um Modolinha no jornal de Sim, Jundiaí. que era um encarte. E isso era gratuito na época Sim. e todo mundo mandava mensagem, formavam grupos, Era um né? WhatsApp impresso ali. Isso, exatamente. Então, eu fazia isso com a revista Bis, tinha, né? Tinha também Porque depois, daí, sim. saiu um disco de não sei quem, Uhum. manda letra, porque você não tinha, era Sim. caro comprar disco, Isso né? mesmo, exatamente isso. Mas eu tinha zine, tinha esses grupos, as correntes do correio, gente. Era isso mesmo. E já nessa turma do Modolinha, o meu grupo, cada um tinha um grupo, era a turma do maluco, narcóticos, enfim. Caralho, Gangue cara. das malucas. Mano, Gangue Pablo dos malucos. Escobar anunciando ali narcóticos. Sei lá, até esqueci o nome das outras. E o meu grupo, que era um grupo de um cara só, Exército que de era Homem eu. Só. Exatamente. E chamava Camisa de Vênus. Por causa da banda que eu Por causa da ouvia. banda. Então, tudo isso foi o início de tudo pra mim, né? Aí que eu iniciei minha ideia de ter uma banda. Cara, e você chegou a compor porque tinha o Viúva Negra, lançou disco, 2 discos, um que você não gosta. Nunca joguei no lixo? Mas, Joguei não, jogaram. mas você tem esse. Sim. Não, eu lancei 2 discos próprios, autorais, Aham. com a Viúva Negra, né? Todos são composições minhas. As letras, né? Sim. As músicas já dos músicos que me acompanharam nesse tempo, né? Então, eu tenho 2 trabalhos autorais lançados com a Viúva Negra na época, que lançou um em 89, que teve a produção do Clemente dos Inocentes, Inocentes. participação do Marcelo Nova, inclusive, participação do Paulão das Velhas Virgens, e o outro lançado em 2003, Que eu acho que é esse que eu tenho, que é a capa branca. A Branca, Quem Será o Próximo, que tem a participação do Oswaldo Vecchione do Meio de Brasil. Sim, mas tinha música no branco do CD de 89? Você não pegou nada? São outras Totalmente coisas. diferente. Porque, na verdade, eu acabei de tanto desprezo. Gente, a pessoa tá ressentida, que triste. Não, porque acabaram jogando meu trabalho no lixo, né? Sim. E eu peguei certo asco daquilo. E até também revendo o que eu escrevia na época, eu falei, como é que eu pude escrever isso, né? Um homem ao seu tempo, vamos combinar. Sim, eu também concordo, mas eu achava que eu estava muito abaixo do tempo na época que eu estava já. Jovem, essa juventude que te mantém aqui. Então eu sem acabei nenhuma não ruga. gostando desse trabalho todo. Foi um trabalho, assim, sonoramente ficou muito ruim, eu achei. Muitas pessoas gostam, né? Eu vendi bastante vendi muito aquele disco lá. Então muitas pessoas me veem hoje, aquele disco é demais. Eu não vejo nada, né? Porque por causa de todo o processo de sofrimento, enfim. Artista tem dessas coisas. Tem essas Tem fases. artista que faz o disco, nem eu não ouve o disco, né? Sim. Esse Quem Será o Próximo, que foi meu segundo, nossa, eu ouço até hoje. Você vê tanto que eu gostei, talvez pela frustração do primeiro. Mas ele tá super bem produzido, capa, sim, tudo, sim. tem participação. Sim, exatamente. Bem dizer, foi um desafio para superar o primeiro trabalho, né? Mas também tinha mais recurso tecnológico. Sim. Tinha 2003 tinha um monte de estúdio já em Jundiaí, Sim, né? sim. Você já tinha um outro contexto ali. Exatamente. Para gravar um Sim. produto de qualidade, né? Não gravou no meu primeiro Não, gradiente. Mas mesmo assim, o primeiro trabalho não é tão ruim de ouvir. É pela autocrítica que eu falo isso, né? Não, a gente vai rolar Mas é um aqui CD na bem cru, bem A gente vai rolar na íntegra esse disco ainda aqui na Nossa rádio. Senhora. Tá bom. Mas, viu, como você chegou no Paulão? Hoje o Paulão é figurinha carimbada, hein? Sim. Tantas vezes a Ju, o Coço, Sim. canta novelas. O Paulão e está tal. viajando hoje ou ontem, né? Pra ver o negócio do Grêmio Latino, né? Ah, é? É. Não vi, não sei. Eu não sei. Eles foram indicados, eu não sei se eles O ganharam. Velhas? Não. Os velhos foram indicados Caralho. para ganhar o Grêmio Latino. Ele está viajando agora, eu não sei se é para receber o prêmio ou participar, né? Mas eu acho que é para até receber, acho. Mano, que louco, Velhas Muito Virgens do louco. Grêmio Latino. Top Toma essa do demais. mundo, indústria pornográfica. É isso mesmo. Porque ele sempre correu à margem ali, A o banda Velhas, né? alternativa total. Sempre foi independente, né? Total. Sempre foi E o independente. Paulão sempre manteve isso também, né? Sim, Porque é top. uma característica dele também Sim. se manter nesse corredor da indústria fonográfica. Sim, né? exatamente. Demais. Então, acho que ele está indo para receber o prêmio, se eu não me engano. Mas, enfim, o Paulão, a história dele, começou com a participação do Marcelo Nova, que os velhos pera. também... Pausa. pausa. Parênteses. Sim, Fã do Camisa, ouviu Marcelo Nova, a Sim. voz, o timbre, pá, dá pra Sim. ter uma banda. Ser fã é uma coisa, sim, né? sim. Mano, gravar com o cara...
Mas posso falar para você? Como que chega nesse lugar? Eu cheguei através do Clemente. Ah, foi o Clemente que fez O Clemente que fez essa ponte, que era muito amigo de Marcelo Nova. Mas você fez essa estratégia? Porque vamos lá. Não. Década de 80, 90, não tinha zap. Você Sim, mandar zap, não tinha nada. Instagram. Uhum. Era e-mail, Você e-mail já colocou tinha. no modulinho. Não. Por favor, Marcelo Nova, comparecer a Não. Jundiaí. Na verdade, eu trabalhava com disco, né? Sim. E eu conhecia todo o pessoal de gravadora. Frequentava muitas festas, né? Diretor de gravadora, gerente de vendas, Cara, empreendedor. padrão, hein? Meu, tudo. Então eu frequentava as Tinha festas. esquecido desse detalhe da indústria fonográfica, que tinha esses... Era muito forte. Nossa. Você não tem ideia o que eram as festas que os caras faziam. Cara. Meu, era muita grana que rolava. E acabei ficando amigo dessas pessoas influentes, né? E uma delas, que era o Celso, que era diretor da Paradox Music, que eu fiquei muito amigo dele, me apresentou o Clemente, que estava acabando de entrar na Paradox para lançar um CD. Me apresentou e eu fiquei amigo do Clemente, e o Clemente fez essa ponte com o Marcelo Nova para gravar o nosso primeiro disco. O Clemente foi convidado para produzir, saúde, para produzir o disco, e ele fez essa ponte com o Marcelo Nova. Então foi através disso que eu conheci o Marcelo. Aí o negócio de fã, de gostar, foi a banda que me influenciou, foi a banda que fez eu ter essa vontade toda de ter uma banda. A banda que deixou você de balduco para a música. Isso, exatamente. A hora que eu cheguei e gravei, eu falei, E aí? e daí? O que eu faço com esse balduco agora? O sentimento foi exatamente Mas você esse. ficou frustrado, assim? Não frustrado. Assim, porque uma coisa é você conhecer o ídolo através da sua arte, outra coisa é você Sim. ter contato direto com aquela pessoa, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Sim. Existe uma coisa que a gente cria na Isso. nossa mente. Mas, na verdade, eu sempre soube separar isso, né? O Marcelo tem outras ideias, não é tudo que bate, né? Tem algumas atitudes, algumas coisas que não concordo com ele, né? Isso é normal de ter. Mas eu sei separar muito bem o trabalho da pessoa, né? Eu sempre soube isso, até com amigos, com pessoas, né? Eu sei separar muito bem isso. Então, isso não me agrediu muito, nem me influenciou para nada, né? Frustrou, só. Isso. Não fiquei frustrado com nada, né? Com nada mesmo. O fato de chegar lá e gravar com o seu maior ídolo, o cara que você viu, que fez tudo isso acontecer, nas suas atitudes mesmo como pessoa, eu simplesmente tive uma chuva que eu falei, beleza. Acabou o estúdio, eu levei ele embora para casa, tudo. Eu falei, beleza, e aí? Ah, vamos divulgar o disco. E aquilo foi se perdendo, sim. né? Não perdendo assim como ídolo. Eu continuo gostando do trabalho dele, admiro o trabalho dele. Mas aquele glamour que eu fazia na minha própria cabeça, aquela visão do cara, ai, quero estar com o cara. Todo mundo queria estar no meu papel, gravar uma música com Marcelo Nova. Claro. Todo Que mundo. ano foi isso? Isso foi em 99. Exatamente. O disco foi lançado quase em 2000, mas foi em 99. Então, isso tudo pra mim, eu falei, beleza, eu gravei com o cara, e daí? Porque tem registro no YouTube, né? Tem filmagem no estúdio, eu com ele no estúdio, tudo. Que foi difícil pra caramba fazer aquilo. Foi. Assim, os artistas, deixa eu contar um segredo. E vamos lá, vai cair Tudo no quanto mundo, é né? artista que você Tricô, vê, fofoca, que chupa essa, Léo que Dias. vai participar de alguma coisa, parece que faz assim, treme. Porque acho que, ao mesmo tempo que, vamos dizer, como se fosse um fã, gravaria com o cara e fica nervoso, não sabe o que falar na frente do cara, né? Os artistas acho que tem esse lance inverso também. Fala, puta, o cara curte minha banda, o cara tá aí por causa da minha banda, na hora de gravar o cara trava, né? Então, e eu tenho histórias de vários artistas que travaram. O Paulão das Vezes me conta várias histórias que ele teve participação de muita gente, né? E precisa ver o que os caras travam para gravar, é brincadeira, né? Aí eu falei, puta, Marcelo, me chama pra gravar uma música com ele que eu faço na hora. Vamos? Da hora, faz agora. Mas sabe que eu acho que rola um lance também? Que banda é muito sintonia, é sentar na mesa de bar, trocar ideia. Banda é uma construção. Sim, isso, também, isso né? é uma verdade. De ter essa química, para ter Sim. essa relação, né? E E aí, assim, quando você acho coloca um que- elemento de fora, ele pode ficar Então, meio... mas como você é só fã ou gosta do trabalho da pessoa, né? É difícil você alinhar isso. Sim.
Porque, na verdade, você quer ser amigo, mas, na verdade, você admira o trabalho e você chegar a ter um grau de amizade com o artista que você conhece é muito difícil, Sim. né? Acho que E demora... decepcionante um pouco também, né? Sim, demora um certo tempo para você conseguir Sim. isso, né? Não era uma gravina de estúdio. E eu não tenho uma frequência de contato com ele, né? Então eu acabei não criando esse vínculo de amizade, de ele vir na minha casa no Ano Novo, nem na casa dele, né, no Ano Novo, né? Criou alguns contatos, algumas conversas, tudo, mas não passou disso, Não né? passou do profissional. Não, continua ainda. Ligo para ele, falo alguma coisa, mas não passa disso, né? Mas aí o Clemente produzindo, ele chegou com uma proposta, ó, Viúva Negra, isso aqui, vai ter... Na verdade, a gente já tinha um trabalho demo, né? Ele só aperfeiçoou. Que ele gravou Império da Mentira foi o Império da Marcelo Mentira. Nova. Ah, Marcelo Nova. O Clemente gravou duas, né? Como é que você pretende e fez uma guitarra em outra, que se eu não me engano, como é que você pretende, ele gravou a voz. E uma outra que ele fez a música, eu não lembro se era Vida de Roqueiro, enfim, não lembro qual que era. Mas ele fez essa participação também no estúdio, né? Porque o Clemente sempre participou nos discos que ele produziu. Lembra do 365? Lembro. Se você ouvir o disco do 365, o primeiro lá, Grândola, Vila Morena, entendeu? Que foi o que alçou o sucesso. Enfim, você vai ver todas as faixas ali, aquela voz mais alta do Clemente fazendo backing. O backing vocal. Olha esse Clemente, gente! Olha o Clemente! Então, o Clemente é um puta de um artista, de verdade. Mas o Clemente é um artista que a gente conhece o Clemente inocente, plebe, essa veia punk rock dele, mas ele sempre foi um cara de negócio. Sim. É o que eu olho o Clemente, assim. Sempre. Não conheço o Clemente pessoalmente. Clemente, você prometeu que você vinha francamente pra mim. Faça essa... Precisa vir, hein? Faça esse rolê. Tá vendo a resposta agora. Mas assim, ele sempre foi realmente um cara de negócios, sempre foi um grande artista, mas ele sempre teve essa veia de produtor, né? Sempre teve. Então, se olhar para os trabalhos que o Clemente produziu muita gente, ainda mais quando ele estava no selo, não sei se foi na Paradox ou antes disso, ele produziu muitas bandas independentes, assim. Algumas viraram, algumas não, né? E a gente estava no meio. Mas sempre tem o dedo dele, sempre participação e voz. E o 365 é coisa que a gente está falando de 80 e... Naquela sei onda lá, do 85, New Wave 86, Rock, né? Que veio uma... E o Clemente estava iniciando nisso também. Você vê que coisa louca. Ele já era produtor do 365 naquela época. Talvez ele tinha lançado 1 ou 2 discos só. Sim, porque essa onda do Festival do Fim do Mundo, que tocaram as bandas punk, foi 80, 81? Isso, exatamente. Foi quando a coisa se organizou. Então ele já gravar. vinha aí disso lá atrás, não foi com o 365 nada, já vinha. A veia dele já é para isso, voltada a isso. Mas é um puta de um artista competente, músico excelente, escreve muito bem. Ele xinga, é bravão? Não, mas Gil Clemente é uma moça. Meu Deus do céu, você não tem ideia, é uma moça. Educado, assim, não tem nada a ver com aquela... Com a figura que E principalmente lá atrás do punk, você fala, nossa, o Clemente, Aham. imagina, o Clemente é uma moça. Sensacional, uma pessoa sensacional. Cara, e aí você falou eu não lembrava do rolê das festas das gravadoras, né? Desse mundo que se tinha. Nossa, eu fui em tanta festa, Tainá. Porque daí tinha essa indústria fonográfica muito forte no Brasil, Sim. que era um grande comércio. E aí você também lança esses trabalhos do Viúva bem numa época que surge Napster também, né? Porque Sim. foi mais ou menos nesse período que aí Exatamente. começa um novo formato de consumo de música, trabalhando em loja de CD. Sei. Como isso te afetou? Afetou. Para a Viúva Negra, na época, afetou muito. Porque a gente estava pegando o final e o começo dessas coisas. Então, assim, as gravadoras já estavam quebrando. Tanto é que a gente lançou o nosso segundo disco pela Paradox, a Paradox quebrou. Né? No outro ano, ela já não existia mais. Então, assim, foi todo um processo de vir aquela Abril, lembra da Abril? Sim. Veio com a Abril muito forte, venderam pra caramba, e ali mesmo já foi morrendo. Então, a gente pegou o final de uma coisa e o início de outra, né? Não era nem Essa transição. a transição toda. Que não sabia como seria o formato e como comercializaria isso, porque a pirataria veio Sim. forte também, né? E você vê, a Viúva Negra era para ter lançado uma grande gravadora, que a gente tinha muitos amigos para isso, e já estavam definhando, já não tinham verbas para contratar, para investir que nem investiam. Porque daí eles foram nos figurões aposta certa, para manter o É negócio o que fez Abril. Quando Abril lançou, o que lançou? Lançou Marcelo Lova, lançou Inocente, Sim. lançou todas as bandas consagradas para fazer um disco acústico, um disco ao vivo, mas o traje. O traje, né? pode crer. Então eles foram lançando tudo isso, porque era uma aposta certa.
como o mercado já estava caindo, então a Viúva Negra ficou nesse meio termo. Nesse limbo de... Não conseguimos aproveitar esse leque que tinha. Talvez se tivesse lançado isso um trabalho há 5 anos atrás, talvez tivesse dado certo. Né? Mais certo do que deu, lógico, né? Teria pego aquela onda do último esporro da indústria fonográfica que Isso. veio um monte de banda de rock, Raimundos Exatamente. veio, aí veio Skank, Talvez tivesse estado nessa Rafa. leva, né? Mas assim, não tem frustração nenhuma, né? Foi todo um processo. E outra, se não tivesse acontecido nada disso, eu não estaria com a Rock na Teia hoje, talvez. É verdade! Porque assim, gente, sexo, cerveja e rock and roll. O Rock na Teia... Tá, calma. Vamos lá. Do Viúva, que ano que você definitivamente encerrou seus trabalhos com... Viúva Negra, acho que foi em 2011 que eu fiz o último show. A gente tocou numa virada cultural em 2009, já com uma outra formação, que um saiu da banda para fazer alguma coisa, o Vitor foi morar em Curitiba, Blumenau, se eu não me engano, para trabalho, e a banda ali meio que terminou. Aí eu convidei o Luiz Topa, que tocou no Magazine, Eu lembro né, dele. com o Kid Vinil, o Luiz lembro Topa. dele. Aliás, Kid Vinil tinha programa na rádio que enfiava todo mundo, todos os Da amigos. hora, Nossa, fantástico, Kid Vinil, sensacional, foda demais. sensacional. Então, aí eu fiz o último show aqui em Jundiaí, que acho que foi na Sanremo, na finada Sanremo ali na Marechal, Finada San que Remo. já era do Júnior, né? Fizemos ali um show com o Luiz Topa e com o Caverna. Ali foi o último show da Viúva Negra em 2011, se eu não me engano. Antes, na Virada Cultural 2009, nós fomos convidados, né, para fazer Virada Cultural em São Paulo em homenagem ao Raul Seixas, Que demais. que foi 24 horas de Raul Seixas, né? No palco, chamava Palco Toca Raul, Toca Raul, um clássico. que foi na Luz, né? E cada banda fez um disco de Raul Seixas, né? Nossa, que projeto foda, né? Meu, foi demais. Que disco Isso aí vocês foi tocaram? méritos do Silvio Passos, viu? Ah, Puta é? cara, puta brother, amigo, o Silvio Passos convidou a gente. E o trampo, o mérito é só dele, viu? Lógico que teve outras pessoas envolvidas, é mas assim, conjunto, mas ele... Cara, ele foi botar sensacional. no palco um projeto desse que, mano, Meu, não é fácil e ele segurar. buscou os Panteras, né, para tocar com o Marcelo Nova, Panela do Diabo, que foi o último show, né, o último disco. E ele veio buscando todas as bandas que tinham alguma coisa a ver com o Raul Seixas para tocar um disco, né? A gente acabou escolhendo... Eu pensei, na época, olha que sacada que eu tive, né? Eu falei, meu, todo mundo vai querer tocar guitarra, Maluco Beleza, que são as Os músicas clássicos. mais conhecidas. Aí eu fiquei pensando na cronologia que fala, né? Sim. De cada álbum. Eu falei, meu, esses caras vão tocar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. Mano, Eu falei, eu vou escolher o último disco e pedir para fazer a Panela do Diabo. Que aí foi o Silvio falou assim, não, a Panela o Marcelo vai fazer com os Panteras. Eu falei, opa, né? Mano, então o Marcelo te entregou, você tocou depois do Marcelo, então. Exatamente. O Marcelo te entregou Não, eu um toquei show. antes do Marcelo, Antes. porque eu toquei a Pedra do Gênesis, que tá. foi o último álbum que o Raul lançou. Né? E o Marcelo fez depois a Panela do Diabo. Então, assim, eu peguei Você abriu o ápice. é. E peguei o ápice da festa, né? Caralho, porque assim, imagina que um show 24 horas de tributo ao Raul, quem tá lá é fã para um caralho, Meu, né? demais, Tipo, a pessoa vai ficar lá Sim. e tocar o lado B ou o lado surpresa, Nossa, né? demais. Assim, E é o eu- que a galera quer ouvir. E até hoje eu quero o lado B, né? Em tudo, né? Sim. É que assim, com a minha outra banda que eu tenho agora, eu procuro fazer um pouco mais para agradar o público, né? E quando veio As Aranhas Amplificadas... Aí eu parei com a Viúva Negra, depois do show de 2011, que eu acabei com ela. Me encheu o saco de... Nego, não poder ensaiar. Vai fazer um show... não posso, que eu vou trabalhar. Meu, cansei de tudo isso. trabalho, família, Cansei filho, de tudo isso, de eu me dedicar 100% e as pessoas 10%. Aí eu me cansei disso. Mas até aí, a sua fonte de renda era loja de... Era loja, já tinha outro trabalho. Mas eu conseguia associar isso paralelo à banda. As pessoas, os músicos não conseguiam, né? Mas mesmo não conseguindo, acho que Tava faltou... rolando Mas faltou um pouco de boa vontade. de amor ao negócio, né? Que acho que só eu tinha, né? Ai, que triste. Mas não, eu não acho triste. É a Faz proposta de cada parte, um, faz parte. faz parte do processo, né? Tem tantos guitarristas ou bateristas que o caso do Barão Vermelho, Guto Goff tá com o Barão Vermelho aí a todo, o Frejado abandonou os caras, né? Sim. Saiu, foi de carreira solo. Mas o cara como baterista movimentou a banda, então o propósito lá. dele é amor à banda, né? Sim.
Então, acho que só eu Tem que tinha coisas que isso. são maiores, É, né? maior. Para mim, o maior é isso. Eu era capaz de abandonar tudo por causa da banda. Como eu abandonei muitas coisas, perdi muitas coisas através da banda. Mas era o meu propósito, né? Sim. E depois eu corri atrás. Cada pessoa, sem criticar a atitude das pessoas. Não dá para julgar, mas Não, cada um tem um não dá. jeito de lidar com as Exatamente. oportunidades e as vontades. Exatamente. Ali eu decidi encerrar a banda. Eu falei, não quero mais, para mim chega, acabou. E agora, faz uns 2 anos atrás, encontrei um amigo que chegou para mim e falou, me viu participando de um show, comecei a participar de shows, né? Do Edu Rocker, onde eu ia, o Sim. pessoal, Juliana Costa, onde eu ia, o pessoal me chamava para cantar. E aquilo foi me dando uma energia. Palco, né, meu amigo? Palco, O exatamente. Palco, né? Vamos combinar. E quando o cara chegou para mim e falou, meu, vamos montar uma banda, Quem chegou? Quero foi o nomes. Franco. O Franco Batera? O Franco Batera. Ele me viu no show e falou, vamos montar uma banda, as Anéis, não, perdão, que o nome dei depois. Vamos montar uma banda, vamos fazer. Eu falei, beleza, se você correr atrás de tudo, se você correr atrás de música, correr atrás de estúdio, se você fizer os shows, porque eu não vou fazer nada. Porque era tudo que eu fazia. Mano, e o Franco foi fazer o corre, porque ele é do corre. Exatamente. Foi tudo que eu fazia na vida. Eu falei, não quero mais fazer. Porque eu só me aborreci, né? Sim. Não foi uma frustração, mas eu me aborreci muito. Me deixa ser um rockstar agora, quero chegar, pegar o microfone e cantar. Foi mais ou menos isso que eu tive em mente. Eu acho justo. E ele fez esse corre, ele fez acontecer. Arrumou a banda, arrumou o estúdio, enfim. E a banda deu uma vibe legal, foi muito bem. Começamos a fazer shows. Quem ficou? Ficou você, Franco. Na época de lançamento da banda, foi eu, o Franco, o Rafael Rosa. Ah, já arrumou estúdio. Já arrumei um estúdio. Beijo, Rafa Eu Rosa. falo, Assessoria Lab, eu falo das Cacá. sacadas aí. Mais Mano, uma. você é muito esperto. Aí veio o Rafael Botasso, que tocava com os dois, né? Aí ficou virando alguns shows, deu tudo certo. Toma essa, Clemente. É um homem de negócios aqui, vem na minha frente. Muito mais que o senhor. Sou muito mais punk que o senhor. Mas aí virou isso. Aí eu voltei a ter essa paixão de tocar, de estar afim. O tesão mesmo de estar Novamente com eu gente comprometida. voltei a fazer os negócios, correr atrás, investir. Eu acabei Isso aí não para, né? caindo na mesma coisa que eu tinha com a Viúva Negra, né? O Franco acabou saindo da banda, né? Aí entrou o Marquinhos, o Papito, Papito, Papito. Papito, beijo, Papito. Rockabilly Nato. Rockabilly. Ele entrou na bateria, né? E os dois continuaram, o Rafael e o Botasso. Nessa transição da saída do Franco, eu queria parar com a banda de novo. Ou eu ia mudar o nome, né? Eu ia fazer um outro projeto. Mas como veio o nome? Porque como chamava a banda com o Franco, com essa formação? Então, com o Franco, nesse início, ela chamava Glauco Chaves e as Aranhas Amplificadas. Tá. Porque É Glauco... o João Penca e seus miquinhos amestrados. Isso, porque eu falei, dessa vez eu vou tentar fazer diferente. Né? Apesar deles estar correndo atrás de tudo, eu vou centralizar em mim Na sua figura. o nome, porque se algo der errado, Eu você não quer, continuo. você não quer ensaiar no seu quê? Manda sub. Você não pode fazer o show, você não quer sair, eu coloco outro músico profissional e eu toco. Eu coloco para não Sim. passar os aborrecimentos da Viúva Negra. Não, porque ter uma banda é muito diferente de você ter um projeto que é seu Sim, e aí você muito. vai incluindo as peças ali no dia a dia. Exatamente. E o sentimento é outro também. Sim, Com a sim. banda há uma democracia. Sim, exatamente. Já Glauco Chaves é o imperador de todo o rolê. Mas não era para ser, mas acabou voltando para isso, né? E o Glauco Chaves e as Aranhas Amplificadas, porque era um projeto que eu tinha na cabeça, desde a época da Viúva Negra, em montar uma banda de... Não de Pagode. rockabilly. Não, minto. Era uma big band que eu queria montar. Tá. De rock nacional. Porque eu vi o Brian Setzer... Eu vi o Brian Setzer Orquestra fazendo aquele projeto, né? Que ele fez. E Sim. eu falei, puta, por que não fazer com rock nacional, né? Com naipe de metais. Meu, ia ser um som Meu pesado Deus. sensacional. Quero isso. Então, Agora. ainda dá tempo. Mas o Ainda dá projeto era Glauco Chaves e as Aranhas Amplificadas. Eu pensei em aranhas metalizadas, por causa dos metais. Falei, metais. não, amplificadas é o nome perfeito. Já que eu plugou, acho. já Isso. era. Com o tempo, eu tirei o Glauco Chaves, porque as aranhas acabou virando, né? Devido a um certo sucesso, né? Sim. De todo mundo gostar daquilo e se empolgar, e a própria banda se empenhar no projeto, que eu falei, então eu vou tirar o Glauco Chaves, vou ficar só com as aranhas amplificadas.
A história da Big Band ainda está na minha cabeça, mas Cara, talvez vai ser... Viu? Mas isso é uma. Isso vai é ser muito Tarântula, foda. sei lá o que não vai ser. Tem uma banda chamada Tito e Tarântula, inclusive, né? Cara, mas é muito boa esse. Patentei amanhã, INPI agora, ó. Já registra essa ideia, porque. Então, Cara, eu não lembro alguém que fez. Você tem um monte de projetos de bandas sim. que vai e toca com metal. Você teve, sei lá, os acústicos dos MTV, que traz outros arranjos, mais unplugged. Cara, mas esse projeto aí... E a eu ideia achei foda. era fazer covers, né? Covers mesmo, do rock nacional, para mostrar, contar toda a história do rock nacional e depois colocar as próprias, as autorais, né? E fazer um trabalho autoral com uma big band. Mas, enfim, ficou por enquanto no projeto. Meu Deus! Sai daqui, Que tal- eu não tenho mais tempo Que talvez, pra que trabalhar. talvez um incentivo vire, né? Cara, mas é incrível um projeto desse. Seria incrível Sim, é de demais. fazer uma linha do tempo do rock nacional. Sim. E aí você vai lá desde, sei lá, desde Tutti Frutti, Mutantes, exatamente. até... E a ideia era trazer todo esse pessoal para participar, né? Se fosse fazer um trabalho, um disco, cada... vou tocar uma música do Titãs. Vamos chamar os Titãs para fazer parte da Big Band e gravar a música, Rita Lee, enfim. A ideia inicial era toda essa, né? Genial. De repente ainda dá certo. Para de piscar. É. Tô tendo um AVC aqui agora. E aí, Aranha... Quem sabe estou no caminho certo, né? Achei minha produtora. Ai, pare, por favor. Calma. 2022 vem aí, calma. Mas aí vem Aranhas Amplificadas, você muda a banda. Eu tirei só o Glauco Chaves, a saída do Franco, aí veio o Papito. A banda ficou mais consistente no sentido de um com o outro. Musicalmente, pessoalmente, dá essa... Eu acho que mais pessoalmente. É uma vibe mais pessoal. Musicalmente, o Franco sempre foi um grande músico, né? Sim. E Ele fazia encontros de bateria. isso, o Papi também foi, enfim. Só agradecimentos para ele. Mas os caminhos não deram certo e acabou seguindo o caminho tá dele. tudo bem, eu acabei tá tudo seguindo. bem, Isso. tudo bem. E eu também, eu não tinha ideia se eu acabava com a banda, montava outra, enfim, estava meio indeciso. E todos se reuniram da banda e falaram, vamos continuar, né? Que deu a força para isso acontecer e virar, né? Então, as Aranhas virou até hoje, né? Até hoje nós estamos por aí. Olha só. Tocando rock nacional. Qual que é o repertório do Aranhas? Você toca Viúva Negra Toco. no Aranhas? Eu toco música autoral. Então eu toco música da Viúva Negra e toco música Não, das você chamava Aranhas também. Cocaína. Quais são Cocaína eu as não músicas? consegui tocar ainda. Porque assim, os lugares, por enquanto, depende do lugar que você toca. Sim. Eu vou tocar no Clube Jundiaense. Gostam, Cocaína não vai virar. porém... Sim. Porém, tem toda uma censura moral. Entendi. Que aquela turma dos anos 80 brigavam por uma coisa e agora conseguiram e agora a censura ficou pior. Sim. Eu entendo. Mais ou menos isso, né? Patrulha. Isso, ficou pior, né? Porque lutaram tanto para isso e agora ficou pior. Mas, enfim, a gente também tem... Hoje eu tenho essa maturidade, né? De chegar De entender. e ver os lugares, saber o que eu vou tocar no lugar, né? Então, hoje eu tenho... Lá atrás eu não tinha, né? Vou tocar meu repertório, Nossa porque eu não Senhora. sou vendido do sistema. Não, lá atrás eu fiz o processo inverso com a Viúva. Eu fiz 2 trabalhos autorais. Eu tocava só música própria, eu não tocava nenhum cover. No segundo disco que eu comecei a tocar uma música do Sex Pistols, uma música só no meio dos shows. Então era só trabalho próprio. Então a gente ia nas casas lotadas, o cara ficava ouvindo e não conhecia nada. Né? Aquele som pesado, as letras em português mesmo, mas pesado e ninguém Porque conhecia isso é uma nada. onda. Vamos combinar que tinha uma época que ninguém curtia muito cantar música em português, principalmente banda de rock. Sim, Todo mundo queria cantar em inglês. exatamente. Fazia o quê? Um CCE, um Fisk, Isso, exatamente. um WhatsApp. E Exatamente. aí ninguém mais queria fazer banda cantando em português. Hoje tem bastante, mas ainda tem isso ainda, que o pessoal reluta em Nada fazer. contra, gente, mas assim, é foda também, né? Porque é mais fácil tocar música em inglês, né? Se for pelo lado do embromation, é mais fácil ainda, né? Sim. Né? Mas hoje mudou um pouco isso. Estou vendo bastante banda fazendo música nacional. Mas isso no começo não era assim. Sim. Era exatamente como você falou. Tinha todo esse processo de meio que preconceito. Porque era muito do piniquim, né? Isso. E o rock 80 ele também ficou muito romantizado num lugar ali. Sim. E aí todas as bandas dos anos 80, até 2021, elas são bandas dos anos 80. Sim,
Exatamente, né? você vê. É muito louco isso, Muito né? louco. Porque são bandas com letras autorais, bandas que ainda continuam aí numa carreira. Sim. O Bruno Gouveia fala de Biquíni, não, é uma banda dos anos 80. Titãs, banda dos anos 80. Sim. Engenheiros, banda dos... Os caras estão aí na estrada ainda, Tudo lançando remete disco. aos anos 80. Tudo remete aos anos 80. Você fica preso numa cápsula do tempo, né? Exatamente. Exatamente. Então, a música nacional, eu acho isso. Eu acho muito top. Pra mim sempre foi, né? Eu gosto das músicas estrangeiras em inglês, enfim. A gente vai falar nem de Guns, vai falar de trás. Sim. Você teve uma cultura de LED, CDC, Sim. enfim, Ozzy, Black Sabbath. Enfim, eu gostava dos alternativos, na época que era George Thorogood, Gary Moore, enfim, tem todo um leque. Toy Dolls. Toy Dolls, eu amo Toy Dolls. Né? Então, assim, eu não gostava. Era um jeito da época da gente rebelde se defender. Eu falei, não preciso gostar de outra coisa. Essas bandas aí vendidas. Porque assim, existia uma outra cena alternativa que a indústria fonográfica não colocava na mesa, no rádio, ou na televisão, enfim. Sim. E tinha muita coisa boa. Tinha. Muita Mas coisa você sabe que até hoje tem. Ah, sim. Nossa, se você pesquisar na internet, usar a ferramenta como deve ser usada, né? Meu, tem muita coisa boa, muita banda boa. Porque eu lembro que saía na Bis, principalmente, porque assim, o meu recurso era a revista Toque Fácil de violão, que tinha as letras e tal, e revista Bis, que, né, tinha outras revistas de música também, e aí tinha lá os artistas que estavam foda, botando pra fuder, e aí tinha uma página que tinha um monte de, só a fotinha da capa. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Era ali que eu ia. Falar, nossa, preciso saber mais sobre isso. Cadê o Zine para escrever aqui para a caixa postal? Mas é porque já estavam pagando, as gravadoras já estavam pagando a revista Bis para lançar, né? E as independentes sempre ficavam nesse processo, né? De coisa pequena mesmo. Então, na verdade, os zines precisam voltar aos zines. Né? Eu sou super a favor de volta zine. Volta zine agora. Então, mas voltando a falar da Viúva Negra, aquilo, eu fiz todo o processo inverso, quando eu tocava música própria. Hoje, o que eu fiz com as Aranhas Amplificadas? Eu falei, bom, eu preciso tocar, tá cada vez mais restrito para você tocar os lugares. E na época da Viúva eu sofria. Cada vez mais restrito, autoral. Sim, inclusive. Exatamente, mas é isso que eu tô falando. E eu tinha, naquela época, eu não tinha onde tocar. Então eu produzia minhas próprias festas, junto com a Estúdio 13 e tal, para eu poder tocar a minha banda. Né? Ou em São Paulo, quando abria show dos Velhas Virgens, no Made in Brasil, né? Esse pessoal do Camisa. Então eu conseguia tocar. Brasil. Sim. Mensagem importantíssima, inclusive. Então eu conseguia tocar lá. Na minha própria cidade eu não conseguia. Porque os barzinhos só tocavam cover. Né? E até hoje é assim. Até hoje. Então o que eu fiz? O processo das anos eu fiz inverso. Eu falei, agora eu vou tocar cover. Que era o que eu tinha que ter feito lá atrás. Eu perdi um contrato com uma produtora de Campinas, de um amigo meu, que falou, Glauco, você tem que tocar cover. Eu vou colocar você para tocar em todo lugar. Eu falei, não. Eu vou tocar Viúva Negra. Então eu fiz esse trabalho. E não toquei, ele não me contratou, eu não fiz os shows. E era uma coisa grande, enorme, que ele tinha Mas um monte agora, de isso era festas. recente agora? Não, isso foi lá atrás, em 2002, 2000. Porque sabe que você podia fazer cover do Viúva Negra? Falar que é cover. Então, mas na época era muito novo. Hoje eu tenho esse entendimento. Então o que eu faço? Hoje eu toco cover e coloco as minhas autorais no meio. Mas eu acho um bom caminho, eu não acho ruim esse Não, caminho. também não, nunca achei. Mas na época eu não queria fazer o inverso. Ah, vai fazer isso? Não, não vou. Então vou fazer outro. Eu escrevi, fiquei aqui compondo, estúdio, pagando estúdio, que é caro, para tocar cover. Mas eu acho importante pessoas como você que se negam a tocar cover em determinado momento da vida, até para que uma cena autoral se faça, porque senão imagina até quando a gente vai ouvir Guns e Capital Inicial no rolê. Mas tudo é uma imposição, que nem naquela época que eu tocava autoral, e eu abria para banda cover. Imagina eu no palco, com aquela rebeldia minha que eu tinha, eu chegava no microfone e metia a boca na banda que ia entrar. Eu falei, agora vem essa merda de banda cover aqui agora. Que no microfone, no meio dos caras, tudo preparado para entrar no palco. Sem zoeira, eu não tô brincando. Os caras sem criatividade. E a hora que cruzava, os caras baixavam a cabeça, porque não tinha a moral, não tinha a essência. Na verdade, não tinha o tesão. Não, pelo próprio som mesmo. Sim. Deles, né? Era uma coisa que eles tocavam cover por tocar. Né? Não era nem versão, era cover. E tocava com o nariz empinado. Chegava lá e eu não suportava aquela atitude dos caras. E metia a boca. E os caras subiam. Eu descia do palco assim, com aquela. Eu falei, esse cara é louco, né? Aí eu descia do palco com as guitarrinhas assim.
E subia lá e tocava, e fazia o sucesso deles, né? Agora eu faço o processo inverso, e quando alguém levanta o dedo para mim e fala, você é uma banda cover, eu falo assim, eu sou, mas lá atrás eu fiz, então você corra lá e faça o que eu fiz, depois você vem me encher o saco. Vem fazer meu caminho aqui e depois você vem falar. Exatamente. Eu lembro de uma vez, acho que foi o último show do Viúva que eu vi, que foi no Ancaras. Tá. Tava Toninho do Diabo. Isso. Inclusive. É. Um sábado. Eu vou contar o porquê que eu lembro desse rolê. Vou até mudar a câmera aqui. Eu vou contar porque que eu lembro desse rolê. Eu estava na Rádio Difusora fazendo Rock Forever na época. Aí tinha o show dessa pessoa do Viúva Negra no Ancaras. E eu nunca uso roupa branca. Mas nunca na minha vida uso roupa branca. Neste dia, especialmente, eu estava de calça branca, top branco. E eu coloquei umas polainas brancas no braço. Porque é estilo, né, pessoal? E aí... Um amigo ligou no fixo da rádio e falou, viu, daqui a pouquinho vai começar o show, sai da rádio e vem pra cá. Eu falei, tô indo, vou sair da rádio e vou pra aí. Eu fiz uma única pergunta. Falei, tem luz negra? Não, nem tem, tá tudo escuro aqui, vem. Mano, tá tudo eu escuro, cheguei, bora. luz negra, eu parecia um ser do Césio, eu parecia um ser radioativo. E foi num show do Viúva. Que eu, assim, circulei. Eu fiquei num canto no bar, onde a luz negra, roxa, não me pegava, entendeu? Mas acho que foi o último show do Viúva que eu vi lá no Ancaras, mas faz tempo. Faz tempo. Eu usava roupa Isso foi, calça branca, não tem nem calça Isso acho branca. que foi em 2000, se eu não me engano. Viu? Faz muito tempo. Acho que foi em 2000 ou, quiçá, em 99. Talvez eu fiz esse show, acho que antes de lançar o disco. Mas já era, porque eu vejo as fotos dos ingressos na época, era a foto da minha demo, né? Não tinha o CD ainda. Muito louco, meu. Foi muito tempo. Acho que foi em 99 isso daí. Para, né? não foi não. Foi em 2019, isso agora, recentemente, um pouco antes da pandemia que isso aconteceu. Imagina. E aí tá, rolê de banda, loja de disco não vai te deixar milionário. Não. Muito pelo contrário. O inverso disso. Mas, enfim. E aí? Cervejas. E aí o que virou Rock na Teia? E aí virou Rock na Teia. Então, Rock na Teia... Aracnofobia passou longe aqui, gente. Então, mas tudo devido a um presente que eu ganhei inusitado, que eu ganhei uma aranha numa caixa de sapato, por causa da Viúva Negra. A hora que eu abri, você vai ganhar um presente inusitado. Nunca ganhou, você nunca vai esquecer desse presente. Eu falei, nossa, que ótimo. A hora que eu abri, tinha uma aranha numa caixa de sapato. Podia ser uma roupa do Homem-Aranha. Poderia. Você cantava. E usar mais. Hoje em dia até usaria. Acho que não. Tá bem de preço. Mas era uma aranha e aquilo... Falei, meu, o que eu vou fazer com isso agora? Quem te deu? Só assim, pra Foi entender. uma ex-cunhada minha. Quem te deu esse pet? Foi uma ex-cunhada minha. Você colocou nome na aranha? Coloquei. A primeira aranha minha chamava Rita Lee. Depois, a segunda, Nina Hagen. Nossa. Nina Hagen. Nina A terceira, Hagen, que é a que eu gente. tenho hoje, as outras duas faleceram, né? Infelizmente. Mas a terceira, depois... Porque, assim, quando eu ganhei a primeira, as pessoas ficaram admiradas com aquilo. Comprei um terrário, enfim, coloquei ela lá. E as pessoas... Tinha aranha na casa do cara, no quintal, o cara pegava e trazia para mim. Falou, eu trouxe uma aranha para você. Como se eu criasse aranha, né? Enfim, ou se fosse biólogo, sei lá que merda o cara pensou, né? E isso foi sendo constante. Vários amigos me traziam. E eu tenho uma amizade com o Bauer, né? Ele que da me... Amazon. Isso, Amazon Pet. Ele que me vendeu o terrário e me incentivou a cuidar. E eu cansei de levar a aranha para ele. Falei, guarda aí, quando morrer uma minha, você me dá outra. É a sub. Mano, você só faz isso com aranha, não faz isso com banda também. Eu gosto desse baixista aqui. E essa hoje, ela chama Beatrix Kido, que é que tá comigo faz 8 anos já, se eu não me engano. Que ela tá... Quanto tempo vive uma aranha? Pode chegar a 25 anos. Mas assim, ela tem poucos espaços para. O meu terrário é pequeno, né? Não é tão grande, né? A minha ideia era fazer na casa toda, um terrário para elas andarem, tudo, né? Por cima. Fazer assim. uma sanca. Ia ficar um negócio bacana, mas ainda não deu certo esse projeto. Cerveja, vamos pra cerveja. Meu Deus. E essa daí, a anterior, que era a Nina Hagen, era do tamanho do palmo da minha mão, assim. Então, você colocava ela aberta, ela ficava assim aberta, ficava do tamanho do palmo da minha mão. Você colocava aqui, ela pegava aqui, você imagina, né?
o tamanho do bichinho, né? Nossa, gente. Mas era o bicho mais bonito do mundo. Quando ficava assim no vidro, parecia um bichinho de pelúcia. Dá vontade de pegar no colo e... Pegar aqui, ó, só com a mãozinha aqui, vou pegar essa pelucinha pra mim, foi uma moeda de R$1. Essa aí tá um pouco menor, né? Tá um pouco da metade aqui da minha mão, Subnutrida. mas ela tá crescendo, né? Todo ano troca de pele, ela vai crescendo. Logo ela estará do tamanho da minha mão. Mas é um bicho que não dá trabalho, né? E tem que... Qualquer bicho, na verdade, você tem que cuidar, né? Sim. Então tem que alimentar, dar água, né? O que acontece muito com aranhas que o pessoal tem em casa é que não costuma não dar água. Como elas não têm hábito de beber diariamente, você tem que ficar trocando sempre o recipiente, porque uma hora ou outra ela vai beber água. Né? Aham. Senão ela fica, coitada, desnutrida. Desnutrida. Ela fica ressecada. Uma aranha passa. Uma aranha passa. Passa. E elas demoram para comer, sabia? É? É. Você coloca uns 15 grilos lá. Tem que ser vivo, né? Não pode ser comida. Né? Eu não dou rato porque é época de sujeira e também tenho pena dos ratinhos, né? Mas assim, grilo, ali demora. Elas comem tudo e depois ficam uns 3 meses sem comer, enfim. Tem todo um processo, Todo o processo aranhoso ali. processo de cuidado. E aí, por conta de qual aranha surgiu? Foi a Nina? Foi a Rita Lee? Ah, que surgiu a Rock na Beatrix? Teia. Na verdade, Rock na Teia era um slogan da banda Viúva Negra. A camisa era Viúva Negra na frente, atrás era Rock and Roll na Teia. Aí tinha uma aranha estampada nas costas. Então, a Rock na Teia surgiu através desse slogan da banda. Quando eu fui para uma empresa e eles tinham uma rádio online, web, eu queria participar daquilo, enfim. Ah, é, porque teve essa também, né? Primeiro eu acho que veio a rádio E isso, a mesmo. rádio veio primeiro que a cerveja. Era uma rádio web. A Rock na Teia, na verdade, é uma rádio web. Uma rádio web. Que acabou virando cerveja, que acabou virando chopp e que hoje é uma marca. E hoje é uma grande indústria vital. É a fantástica empresa do homem só. Nossa. É que nem o exército. É que nem o exército. Mas espera, o Rock na Teia veio nessa onda já desses consumos de conteúdos online. Sim. E aí você vai administrar uma rádio. Como você faz? Você joga uma playlist, você faz uma seleção de música, tem uma Sim. curadoria, toca Viúva Negra. Eu comprei todo o programa que a Jovem Pan usava, enfim, gastei uma grana com isso, não usei nada, né? Não usei nenhum dia do programa, mas eu fui todo... E é engraçado que eu conversava com vários amigos indicados de rádio web e ninguém te passa informação de nada. Arrombados! Ninguém, juro. Eu penei muito para aprender a mexer com uma rádio web. Não sabia como funcionava, não sabia o que tinha que fazer. Só que quando eu descobri, a primeira coisa que fui fazer, eu fui legalizar ela. Primeira coisa, eu legalizei a rádio. Através de uma denúncia de antes que teve para a rádio. É um pessoal de Jundiaí, não vou nem citar o nome para não dar problema, mas eu fui convidado para uma reunião aqui em Jundiaí. Nossa, no off eu quero saber. Só para não me comprometer te também. conto. Uma reunião Eu aqui em perguntei. Jundiaí para saber sobre o rádio web. Como é que eu estava fazendo, que a Rock Nativa estava virando sucesso de rádio. Então, porque eu lembro disso, e aí a questão é, e como funciona o ECAD, como funcionam os custos disso? Porque a operação online, qualquer que seja, ela tem um custo menor Sim. do que uma operação presencial, Sim. né? É que na época, quando eu falei que eu procurava esse pessoal da rádio web, ninguém dava informação, porque são todos ilegais. Sim. E talvez com medo, é verdade. Depois Sim, eu fui não. descobrir isso, né? Que eram todos ilegais. Eu falei, alguma coisa está errada, ninguém passa informação, né? E na verdade era por conta disso mesmo. E todos falavam para mim, não precisa pagar. Ninguém vem atrás, não Então, precisa mas pagar. mesmo o rádio tem um lance que não é rádio pirata, é rádio comunitária. Eles falam, Sim. tem uma diferença enorme, não é rádio Que era o comunitária. início tá? da rádio web, era Mas rádio é. comunitária. Você lembra que tinha uma em Jundiaí, que não sei onde que era? Que é... Caramba, não. Era uma torre que ficava na Tarumã, na autobahn. Acho que era na autobahn, acho que tinha uma torre, enfim, não sei. Então, rádio comunitária. Era totalmente pirata. Prescreveu, tá, gente? Eu lembro que tinha uma rádio que era 101.2, uma época, só tocava rock and roll direto. Então, mas era essa. Era essa, Era né? essa mesmo. Ela mudou, né? Falaram que era no Tarumã. Depois... A no Tarumã era uma outra rádio, não era essa. Essa que você está falando, que só tocava rock, era totalmente clandestina. Nossa, era maravilhosa num essa terreno mesmo que pode ser essa empresa que eu falei ou Antena não. com bombril. Era uma antena e tocava. E era demais, Era né? demais, eu Você vê a adorava. necessidade que a gente tinha de ouvir música boa. Porque tocava de tudo, tocava os Sim. clássicos, tocava punk, tocava de tudo. Tocava as que tocavam na rádio convencional e as que não tocavam, que a gente já ouvia Sim. e queria ouvir, né? Tinha essa vontade de ouvir, né? E é diferente você passar uma curadoria de uma rádio, né? Você não Nossa, sabe qual a próxima demais. música, acho um tesão. Então, é isso. demais. E esse daí, eu nem lembro o nome dessa rádio.
Mas assim, a Rock na Teia começou assim, nesse naipe. Aí com essa denúncia eu recebi um aviso do ECAD, né? O ECAD me procurou, falou assim, viu, você precisa legalizar? Todo mundo fala que não precisa, enfim, não sei o quê. E eu acabei legalizando a rádio através disso, graças ao... E tenho que agradecer mesmo, porque foi uma maldade que se transformou num algo sólido. Profissional, sólido. Sólido, porque através disso que eu consegui fazer as outras coisas. Porque todo negócio que eu ia fazer, cerveja, eu ia fazer isso aqui. Mas eu tenho uma rádio, mas sua rádio é legalizada? Sim. Eu queria pôr o selo do ECAD na rádio, né? Pedi pro ECAD, o ECAD não me mandou. Não? Porque eu queria pôr. Eu falei, não, eu sou legalizada. Sou É um uma rádio web diferencial, legalizada. né? Sim, É um totalmente. diferencial. Mas acabou não mandando, eu também não coloquei mais agora. Também não fui mais atrás, né? Mas sim, a Rock na Teia, graças a isso, eu legal. Me penei, né? Porque na época eu não entrava dinheiro para nada. Sim. Tinha que pagar o ECAD, que não é barato, né? E é o mesmo ECAD que as rádios comissionais pagam. Imagina, não tenho propaganda. Isso que eu ia como é que perguntar, faz? é a mesma coisa. Mas como é que eu faço? Não tenho propaganda, não tinha nada. Nem ouvinte eu tinha na época, como é que eu vou pagar isso? Aí eu conversando com a mulher do ECAD, falando, infelizmente não pode fazer nada. Então você tira a sua rádio do ar até que você tenha os patrocínios. Eu falei, mas como é que eu vou ter o patrocínio se eu não tenho a rádio no ar? Nossa, cara. Qual o segredo de Tostini? Mas enfim, tudo certo. E acabou dando certo, né? E a rádio começou, eu tinha que lançar produtos, camisetas, bonés, e todo mundo me pedia de graça, não conseguia vender. Porque isso também é uma coisa muito arrombada do mercado, né? Dos amiguinhos que estão te vendo ali, porque, deixa eu ir, tem VIP para ver sua banda? Exatamente. Pô, me dá um assim. CD aí. Isso. Exatamente. É sempre... Mas, enfim, faz parte do processo também. Não faz não, gente. Acabou a palhaçada. Paga o merch da galera. Mas, enfim, foi isso que começou o processo todo de apresentar a Rock na Teia como rádio web. Depois, precisando dos produtos, eu, numa conversa de futebol com o dono dos mercados Boa, Luciano, que era meu amigo, se eu fizer uma cerveja, você vende no mercado? Ele falou, vendo. Eu falei, opa, beleza, vou lançar uma cerveja. E aí comecei com essa cerveja mesmo aqui, ó, a Rock na Teia, Punk Rock Pilsen. Pedi para desenvolver o desenho, que não posso falar, mas é o Cid Vícios na capa. Em formato de caveira. Ele só não tá com o dedinho race assim, mas tá assim, de rock and roll, porque eu mudei, porque eu achei muito ofensivo. Mas enfim, é uma homenagem a ele mesmo. Eu comecei por aí. Sex Pistols que foi a música que você começou a tocar no cover no show. Se você falar para mim, qual a sua banda? Escolhe uma banda para sua vida. Internacional. Você consegue? Eu consigo. É Sex Pistols. Porque Sex Pistols lançou um disco só, sim, né? Mas quando eu vejo ou eu ouço, me traz uma emoção, um sentimento de... Na época era revolta, uma revolução mesmo dentro de você, para você ter um parâmetro para a sua juventude, para sua... Como que eu vou enfrentar minha mãe, né, me deixando de castigo? Como a professora mala na escola? Como eu vou reagir ao cara que quer bater em mim na escola? Um cara que não gosta de mim? Então, aquilo me deu uma força, assim... Então, quando eu ouço Sex Pistols, aquilo mexe comigo. Sim. O sangue ferve. Então, é a minha banda. Eu gosto de várias, e tenho várias, todas. Mas sempre tem uma que traz uma memória afetiva de algum momento da sua vida que você ouviu e aquilo tipo foi um ponto de partida para você, para te formar, assim, para... Sex Pistols e Nacional Camisa de Vênus. São as duas bandas que fizeram isso que você está falando. Em momentos na minha vida, eu tenho várias bandas que têm vários momentos. Mas eu sou convicto nisso. São essas duas minhas bandas que me moveram, que me trouxeram até aqui, que seja com Rock na Teia, seja com banda, seja com o que for. Né? Como indivíduo, como ser humano. Né? E nem sempre bons exemplos me deram. Entendeu? E é isso que é importante também, falar, assim. Né? É importante falar, eu não sou aquele fã, assim, o cara que gosta, que fala, eu vivo, você não é o cara. Sim. Né? Você tem outras experiências, outras coisas na sua vida. Outras relações, tudo, Isso, né? tudo é diferente. Então, eu não sou fechadinho. O som me traz isso, mas como indivíduo, eu ajo da maneira que eu tenho que agir e que acho que é o correto. É uma mente amplificada, não é mesmo? Muito amplificada. E aí a cerveja começou a partir de que ano? A cerveja foi em 2014. A primeira cerveja em 2014. A partir dali veio outra cerveja. A parceria com a Dortmund de Serra Negra deu certo. Virou outra cerveja e virou uma linha de 9 cervejas.
E o chopp agora? Então, aí começou a onda do chopp, né? Com a minha 9ª garrafa de cerveja, começou a onda do chopp. Aí eu comecei a investir no chopp, câmera fria, chopeira, vi que isso é um puta do negócio. Sim. Parti para o chopp, que deixou de ser as garrafas, meu negócio principal, o chopp passou a ser. Só que eu falei, puta, eu não... Beleza, e daí? Legal. É a mesma coisa de eu gravar comércio nova. Beleza, legal, o que eu faço? A partir de agora e agora? Aí fiz uma parceria com molhos. Vou vender molho, que eu associei cerveja ao churrasco. Falei, tem que ter um molho, tem que ter um barbecue, uma mostarda, uma maionese, um ketchup, enfim, eu tenho que ter isso. Nossa, é muito bom o seu molho. Fui atrás da parceria Sabor das Índias, que deu muito certo. Sabor das Índias é um clássico também. Qualquer lugar que você vai tem Sabor das Índias. Sensacional. E a minha mostarda é demais. Mostarda demais, é com a pimentinha verde. E a pessoa que fala assim, eu não gosto de mostarda. Fala, você nunca provou você não provou mostarda. Você não sabe o que é mostarda. E assim começou. Então a Rock na Teia acabou virando uma marca. Hoje a Rock na Teia é uma marca. Não tem limites, eu posso lançar... Meu sonho, não vou contar meu sonho. Vamos lá, já temos uma orquestra. Uma orquestra. Temos uma orquestra. Uma Big Band. Uma Big Band, vamos lá. Eu não tenho o carro da Volkswagen, que é do Rock in Rio, uma série do Rock in Rio? Uhum. Minha meta, não é nem sonho, é uma meta mesmo, é lançar um carro de alguma montadora com a marca Rock na Teia. Rock na Teia. Isso é o meu auge, que talvez eu não alcance, talvez eu não chegue lá. Que carro você gostaria? Talvez eu não... Tipo, não, vamos escolher agora. Tipo, não. Chevrolet, Ford... Eu acho que a Fiat tem a cara. Fiat? É a Fiat, porque a Fiat sempre acaba com os carros dela, né? Porra! Ué, lança, maré é a sensação, aí Nossa, o tempra é a sensação, Nossa. Depois é o tipo a sensação, depois o maré, depois tudo. Mas tudo vira bucha na época, é maravilhoso. Nossa, meu primo tem uma maré. Então, mas na época não era sensacional? Era sensacional. Então. E hoje o que é? Mas a ideia de ter um carro pode ser Fiat, enfim, a marca pouco importa. Mas é um... Fiat. Fiat. Alô, Fiat, oportunidade que é muito aí. ligado à Ferrari, né? Sabia, né? Sabia. Então... Fiat é muito ligado à Ferrari. Mirou na Fiat, acertou na Ferrari. Daqui a pouco o quê? Fórmula 1, só com uma aranha. Lewis Hamilton, Rock na Teia. Rock na Teia. Né? Só com os molhinhos para Imagina. vegetal. Já faz o molho para vegano, porque ele é vegano, o Hamilton. Ele é foda, vegano. Foca nesse público. Mas essa é a meta. Eu tô lançando uma linha de maionese vegana. Sério? Lógico. Oh, te amo. Sensacional. Eu nem sou vegana, eu sou só vegetariana, mas já comprei a ideia. Então, acho que final de novembro agora deve sair. 3 tipos vou lançar. Azeitonas pretas, tártaro. Caraca. E a outra surpresa. Ele falou surpresa porque ele não lembra, tá, gente? Exatamente. Só pra dar esse... Gente, ó, seguinte, dá seus sites, antes da gente finalizar, dá seu site. Para ouvir a rádio, rocknateia.com.br, rádio online 24 horas de rock and roll. Tá fácil. Instagram, mesma coisa, Rock na Teia, @Rock na Teia, Facebook também. Tem os aplicativos, você procurar no Google Play ou... Tem um aplicativo da... Tem. Pode baixar o aplicativo da Rock na Teia, ou iOS ou Android. Tem os dois. Enquanto eu não posso comprar o carro, vou baixar aqui. Por enquanto não vai tocar no seu carro, por enquanto. Aí tem esses acessos. O site não que eu falo, o site está tudo voltado para isso. O Instagram também é @rocknateia, né? Que é a principal forma de divulgação hoje, o Instagram. Então são esses os contatos. Aranhas Amplificadas é @Aranhas Amplificadas. Facebook também e Instagram. Viúva Negra, quem quer relembrar a Viúva Negra também. Ainda tem? Você tem as plataformas? Tenho. Tenho tudo, né? Nome, registro de nome, tenho tudo. Mandou um NPI bonito. Mandei bonito. Penei, hein? Nossa, e passei raiva também. Deus Eu me tô livre. lá no NPI. É? Tô lá brigando pelos nomes. Mas é difícil, hein? É só Porque boleto assim, e dinheiro. parece até louco, né? Porque quando você pensa que é fácil. E quando é o contrário, beleza. Nego registra seu nome, nego faz tudo bem. Quando é você para brigar por uma coisa, é difícil. Eu falei, não entendo isso. Não, fui registrar o Francamente, a CBT veio brigar comigo. Falei, vai tomar no cu, CBT. Sai daqui, Silvio Santos. Pois é. Sai. Mas você sabe que a Viúva Negra, Rock na Teia, foi tudo começo, né? Muito, né? A primeira coisa que a pessoa... Isso é uma dica para quem quer montar uma marca, uma coisa. Eu vejo muitos donos de restaurantes. Eu vou pôr o nome e tal. Eu falei, não põe. Porque já tem. Você vai ter dor de cabeça, vai ter que mudar todo o seu layout, enfim. Então, assim, procure. Primeira coisa é um site. Mas site não se usa. O principal é o site, é o seu domínio, né?
Depois você vem com o Instagram. Se não tiver no Instagram, você já muda o nome, troca o nome, tenta outro, enfim. Já vai em todas as frentes, Mas né? tem que ser Inclusive, assim. vale uma pesquisa no NPI para ver se tem uma marca registrada Sim. que depois não vai foder teu negócio. Porque assim, eu tenho uma maneira de ver meus negócios lá na frente, né? Eu não penso pequeno, eu não estou pensando que vou lançar agora, depois eu vejo. Não. Eu já compro a Ferrari para saber se ela vai andar. Sim. Né? Não compro um Fiat, né? Não é por dinheiro que eu tô falando, né? Não compro um Fiat Uno velho usado. Agora eu vou andar aqui fazer minhas entreguinhas, se eu crescer eu compro. Não. Já mira lá. Tem que ser, Senão né? senão você não anda também. Meu pensamento é assim, sempre grande. Talvez por isso que eu cheguei até aqui e consegui conquistar essas coisas até hoje. Né? Mérito seu, batalha sua. Se eu pensasse pequeno, talvez eu não chegaria aqui, né? Com certeza não. Chegaria aqui, gente, no Francamente, pela Rádio Difusora dando Cheguei. entrevista. Chegou no lugar principal. Gente, antes de encerrar aqui, eu só queria falar uma história aqui, porque eu não posso deixar de falar isso aqui nesse momento. Vou até tomar um. Quando eu conheci o Gal, quando eu na Estúdio 13 e tal, teve um ano que rolou o quê? Mamonas Assassinas. Eu não tinha nem idade para entrar no Mamonas Assassinas. Mas o que aconteceu? Se formou uma fila homérica no Maxi Shopping Jundiaí, um quebra-quebra, uma loucura. No quebra-quebra não teve, tô zoando. Não. Mas eu estava lá, conheci Mamonas Assassinas. Na edição aqui, eu vou colocar o autógrafo, que eu tenho autógrafo deles no flyer. Sensacional. No flyer. Isso foi em 95, né? Caralho. 95. Foi o boom do Mamonas ali, na verdade. Sim. Foi a hora que, mano, Todos arrebentou. eles, a equipe, todos, gravador, o pessoal. Aquilo foi, ali na loja, que era Estúdio 13, né? Não era 2000, era Estúdio Sim. 13. No Maxi Shopping foi o início de... Não dos Mamonas, que eles já estavam começando a fazer alguns shows, né? Sim, já Já tinha, estavam tocando em Já tinha o 89. Vira-Vira no 89, Sim, mas já era tinha Vira-Vira tocando. só. Isso, exatamente. Mas o aparecer da banda como algo astronômico, grande, foi ali que deu início. Tanto Mas é que a ninguém banda sabia, ficou cara. toda Ninguém admirada. sabia que Então, é daquela galera. e foi um negócio tão inusitado. A banda não sabia, o produtor não sabia, o vendedor gravando não sabia, ninguém sabia que ia daquilo. E a partir dali, daquele dia que o Mamonas virou bom. Que foi ali, a tarde da Otávio, e o show na Bis E o Brasil, show na Bis Brasil. que era uma casa que tinha aqui no centro da cidade, né? A Bis Brasil, que ali que deu o boom, que ficou nego pra fora. Nossa, foi uma loucura. Nossa, foi uma loucura total. Então ali que foi o boom do Mamonas, que durou uma carreira meteórica rapidinho. Sim. Ali decolou, Decolou e, um ano depois, infelizmente. Cantareira. Mas lá eu lembro, eu tava com o top do São Paulo, tem uma Isso, foto que você me eu mandou. mandei a foto Você que sua. me mandou a foto. Eu tenho uma foto com o top do São Paulo Futebol Clube. Eu sou essa pessoa. Calça bailarina, uma camisa xadrez bem Era isso mesmo. grunge, assim, amarrada na cintura. Eu tenho essa foto, um tênis de basquete do Pat Wilne. Mano, eu lembro a roupa que eu tava, porque tem foto, né? Tem... Há imagens. Pat E tem- Win jogava com a 13? Que lembro que jogava ele? Não sei. Nossa, eu só lembro que o não tênis dele lembro. era demais. demais. Eu lembro do tênis. Comprei na promoção, que era para dar um cacete. Mas aí eu conheci. Não, Mamonas foi, naquele dia, pra gente assim, foi algo muito bacana. Cara, Estúdio Você vê que 13 na foi época, uma curiosidade também, eu procurei, né, porque vai fazer uma tarde de autógrafo na minha Sim, loja, uma sim. banda chamada Mamonas Assassinas, né? Eu já tinha ouvido e falei, vamos procurar divulgar isso, porque a gente Sim. precisa levar a gente. O pessoal chegar lá não tem ninguém. Pô, fui atrás de tudo, Jornal de Jundiaí, Jornal da Cidade, Domon FM, Bará, ninguém me cagou as bolhufas. Cagaram. Deram a mínima pro negócio. Saiu uma notinha desse tamanho, acho que se eu não me engano, Ainda bem. no Jornal de Jundiaí, desse tamanho, sem zoeira. E a hora que chegou, eram 3 horas da tarde, né? Tinha um cartaz na vitrine de folha de sulfite que eu fiz, Sim, sim. impresso, deixei e acabou. Não tinha divulgação alguma para aquilo. Como chegou a ter tantas Não pessoas tenho ideia. com uma... Então, por isso que eu falo que o negócio foi mágico. Né? Se não tinha divulgação, ninguém sabia. Você fala divulgação, você vê como é difícil levar Sim. as pessoas, né? Por mais artista que seja. Marcelo Nova foi melhor, foi na tarde, não foi ninguém. Ah, eu não Com sabia. divulgação, é verdade, não estou brincando. Então, assim, como aquilo atingiu as Como pessoas... viralizou numa época sem internet. Sem... É isso. Como é essa viralizou pergunta. sem ter o vírus? É isso. É isso. E foi incrível. Assim, Meu, incrível, eles incrível. me incrível. zoaram. Ah, São Paulina, não vou falar com você, que um era palmeirense, o outro era É corintiano. isso mesmo, exatamente.
E foi um dia de muita tensão minha na loja. Sabia que tudo deu errado através disso. A hora que deu o boom, que começou a chegar muita gente do nada... Só os Latorre mandando multa para o Estúdio 3. Os Latorres começaram a me pressionar na loja. Tem que tirar isso daqui, porque vamos colocar para fora do shopping. Eu falei, até então, vocês também eram mais um que não deram atenção ao evento. Porque ninguém conhecia. É algo assim também, a gente critica e fala, mas também... Ninguém sabia, né? O jornal não sabia, a rádio não sabia, o shopping não sabia. Mas, enfim, profissionalismo acima de tudo, certo? Aí eu falei, não vou tirar. Se você quiser tirar daqui, arrumei briga. Eu falei, vai dar uma merda no shopping, multa, sei lá o que vai dar. Então, vocês vai lá fora e fala com todo aquele pessoal que não vai ter mais nada aqui. O estresse era tão grande por causa disso. E eles atrasaram, né? Eles foram parados na estrada, né? Numa blitz. E atrasaram, chegaram, acho que quase 5 horas da tarde. Desde as 2h30, 3 horas, ninguém mais andava no shopping. Cara, lojistas, a revistinha do Maxi Shopping naquele ano tem a revistinha. E ninguém sabia o que estava acontecendo. O que é isso aí? E pararam muito por curiosidade também. O que é isso aí, mano? Porque o brasileiro não pode ver uma fila, né, meu amigo? Não pode. E a hora que chegaram os meninos, meu Deus do céu. Eu lembro. Saíram escoltados pro ônibus. Tinha uma escadinha a caracol nesse de 3, não tinha? Isso, no mezanino. Isso. E até o dono, os proprietários, não acreditavam nisso. E deu, acho que 5 horas da tarde... Não, antes deles chegarem, acho que era 4h30. Eles ligaram na loja, os donos lá de São Paulo ligaram na loja. Por que não tinha... Quanto vendeu a loja? Eu falei, não vendeu nada a loja. Hoje não é dia de vender. Por que não? Não, porque a partir de 1h30, que era o horário combinado, estava fechado para trabalhar autógrafo e não abriu a loja. Isso é um absurdo. Como não tem faturamento na loja? Tá? Depois que deu o boom, aí veio o fax. Tanto é que veio um dos sócios para a loja para saber o que estava acontecendo. A hora que ele chegou, ele viu aquilo. Maior movimento do ano. Vira venda? Não vira, porque você nem tinha CD para vender aquele dia. Mas não virou venda naquele dia. Exato. Depois, mas com discos virou a loja e divulgação. Querida. Então, até hoje nós estamos falando disso, né? Em 2000 e... Chupa Pocket Music. Blade Runner 2049, não falando disso. Querido. Obrigado. Finalmente, demais, um prazer. Top, obrigado. Prazer tê-lo aqui comigo. Desculpa as outras vezes que não deu certo. E hoje talvez não iria dar de novo, mas deu. Iria. Fiz de tudo para vir. Muito obrigada. Me perdoe mesmo, desculpa. Para de pedir desculpa. É uma satisfação enorme estar com você, porque você é a pessoa da música, da arte, do cinema, sei nem como me comportar do rock. agora. Mas é verdade, de Jundiaí. Você é uma pessoa, uma figura de Jundiaí importantíssima para toda a cena, não só de rock, mas musical, teatral, TV, produções, enfim, tudo que você faz. Parabéns. Gente, sentei e chorei agora. E é com isso que eu vou encerrar o programa. Um brinde. Acabou a minha aqui, mas saúde. Vamos brindar as garrafinhas. Saúde, rock na teia. E virou maranhete agora. Virei uma... gente, olha. Tá vendo a peita? Eu chamo de peita, porque... Mano, vai assistir esse show. É um dos melhores shows de bandas nacionais que tem. No Brasil, de todo o universo, de toda a pica da galáxia. Pica da galáxia. É isso aí, gente. Ó, seguinte... Eu vou ficando por aqui. Siga Aranhas Amplificadas. Se você quiser ver Viúva Negra, tem ainda registros. Tem o YouTube do Glauco Chaves, tem lá no YouTube, tem o registro dele com o Marcelo Nova. Tem o canal das Aranhas Amplificadas, um monte de vídeo bacana lá. Vale a pena assistir. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu ia falar bebam água de sempre. Não bebam água, bebam rock na teia. Yeah. Fiquem bem e tchau. Francamente, com Tainan Franco.